Olá, eu sou o pastor Hernani Lara, sou pastor na igreja Alpha Church em Londres e eu estou aqui para mais uma meditação na palavra de Deus, neste estudo da palavra. Mas antes eu gostaria de convidar você a compartilhar, a se inscrever em nossos canais, a você deixar o seu like, o seu comentário, ou até mesmo o seu dislike, ou comentário positivo ou negativo. O importante é a tua participação, é o seu convívio, é que nós caminhamos juntos. Pois a vida não é feita só de sorriso, também temos lágrimas. E são as lágrimas que muitas vezes nos levam a reconhecer a verdade do nosso eu. Por isso, convido você a estar conosco neste Estudando a Palavra. Amém? Compartilhe, estude, ouça e estejamos juntos, porque juntos faremos mais e melhor. Ok? Muito bem, então vamos estudando a palavra. O tema da nossa meditação hoje é quando a vitória acontece. Lembre-se que a vitória ela não é um acontecimento natural. A vitória ela vem exatamente mediante algumas atitudes que nós tomamos. Toda vitória ela precede de algumas derrotas. Porque se você não tiver derrotas, certamente você não valorizará o dia da vitória. A vitória é importante porque você vê nela um sucesso alcançado depois de uma grande derrota. Por isso, o Reino Unido, por exemplo, eles tiveram na Segunda Grande Guerra Mundial, houve grandes derrotas, destruição quase da cidade toda, mas Winston Churchill mudou a história e levou a Inglaterra a uma grande vitória. Não se curvou ao nazismo e levou a Inglaterra a uma grande vitória. Consequentemente, a vitória da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos é ovacionado por isso. A América, sim. A América entrou com recursos, entrou com homens, entrou com equipamento, mas foi a estratégia inglesa que fez com que tudo mudasse. A resistência da Inglaterra que fez com que tudo mudasse. Por isso, ele é ovacionado ainda hoje. Existe uma estátua dele no centro da democracia aqui em Londres. Está lá, Winston Churchill. Tem um monumento, tem um museu com ele. Por quê? Porque ele foi importante, porque levou o país de uma derrota a grandes vitórias. Mesmo que antes ele tenha sido rejeitado. Esse é que é interessante. Antes ele foi rejeitado, mas depois não havia solução. Então, olha, vamos chamar Churchill, e ele aceitou e fez e levou o país a um grande desenvolvimento e uma grande vitória. Por isso, toda vitória acontece por causa de uma derrota. Se nós olharmos para o Evangelho, por que o Evangelho é vencedor? Porque Jesus morreu. Por que o Evangelho é de vencedor? Porque Jesus morreu. Se Jesus tivesse morrido e tivesse sido sepultado, o Evangelho não teria tido qualquer desenvolvimento. Mas porque Jesus morreu no Calvário, dizendo eu sou o caminho, antes disso, dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, dizendo Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, dizendo Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Enquanto Jesus no Calvário foi um intercessor, no Calvário foi um que entregou. Enquanto que Jesus no Calvário foi um que entregou a sua alma a Deus, certamente, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, foi a sua ressurreição que fez com que o Evangelho fosse o Evangelho de vitória, e não a sua morte. Porque se ele tivesse continuado morto, não havia vitória. Mas a ressurreição provou que ele era Deus, provou ao mundo que ele é Deus, provou ao mundo que ele está vivo, provou ao mundo que, na verdade, existe uma esperança. E a esperança só existe através do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele sim nos garante a vitória. Mas nós temos uma história contada quando o salmista Davi, o garoto Davi, o consagrado rei, o ungido rei, ele já tinha sido ungido rei.
mas ele ainda era um garoto de recado. Isso aqui é muito interessante. Davi foi ungido rei por Samuel, mas ele continuava sendo um garoto de recado. Lembre-se, você pode ser consagrado, ungido, separado, mas tu nunca deve deixar de ser quem tu és. Por quê? Porque a grandeza de um homem não está naquilo que ele é, mas naquilo que ele faz. Veja o que Davi fez. Davi foi levar pão, recado, pedir informação dos irmãos, levar pães ao rei, queijo, leite, pão, frutas. Mas chegou lá, o que ele encontrou? Ele encontrou um homem afrontando o povo de Israel. E ele foi perguntar, o que está acontecendo aqui? Aquele gigante, ele está afrontando, mas não tem ninguém que lute com ele. Não, tem sim, eu vou lutar com ele. Quando os soldados experientes, o seu próprio irmão viu, vai para tua casa, rapaz, o que está fazendo aqui, rapaz? Você é um moleque. Veja como as coisas são. Ele foi coroado rei e mesmo assim desonrado pelos seus irmãos. Mas Davi foi levado a recado a Saul. Saul, o que você vai? Olha, eu sou um guerreiro, eu matei urso, eu matei leões, eu tenho experiência. E apesar do meu corpo fraco, você aparentemente, eu vou lutar com esse cara, porque eu não vou no meu nome, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi vai, como você conhece a história, com apenas uma única pedra. Alguém diz, a pedra! Não. Ele era um exímio atirador de pedra de funda. Diz a história que havia atiradores de pedra de funda que acertavam em fio de cabelo. E Davi era um desses. Davi rodou a sua funda. Não era um estilingue como as muitos dizem, não. Era uma funda mesmo, rodou e soltou. Quando soltou, ela bateu exatamente no buraco que havia na testa do gigante, na testa de Golias. E aquela pedra batendo na testa o fez desfalecer. Ele desfaleceu, ele foi lá, pegou a espada, eu imagino aquela enorme daquela espada, e com aquela espada ele cortou a cabeça de Golias. Ele cortou a cabeça de Golias quando Golias estava desmaiado, não morto, desmaiado. E aí ele levantou e cantou a vitória. Quero fazer 3 parênteses aqui. A primeira grande vitória de Davi contra Golias não foi ele ter sido consagrado a Deus, não foi ele ter sido ungido rei, não foi ele ter sido levado a levar recado aos seus irmãos e ao rei, não. Foi ele ter se disponibilizado para ser usado por Deus. Você pode ser chamado por Deus, pode ser escolhido, você pode ser tudo, mas se você não se disponibilizar a ser usado por Deus, você nunca será usado. E Davi provou que ali ele se disponibilizou e estava sendo usado por Deus, e foi usado por Deus para libertar o povo de Israel. Depois, todo o exército foi e combateu os filisteus, e assim tornou-se uma grande vitória. Mas, logo depois, Saul se ensoberbece e começa a perseguir Davi. Mas Davi tornou-se um grande escritor de música, um grande escritor de salmos, de letras, de poesias. E o salmo de número 33, o verso 17, é o daqueles que eu quero meditar neste dia. Diz assim, o cavalo não garante a vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém ele pode livrar. Este salmo de número 33, ele traz muitas referências interessantes. Por exemplo, olha, vou citar um aqui. Feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Olha outro que eu tenho aqui. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus, e pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas. E ele conclui assim, ó, o Senhor, ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Neste salmo de número 33, verso 17, ele mostra claramente, olha, a força, a vitória não está no poder do cavalo, a vitória não está no poder das tuas armas, a vitória não está no poder do conhecimento, a vitória está no poder da dependência. A vitória está no poder
da dependência de Deus. Por isso que nesse texto temos uma grande verdade expressada pelo salmista. Não é a tua força que te fará vencedor, visto que apesar de sermos capazes, fortes e que tenhamos grande influência, nada disso nos garante uma vida de vitória. Então, tu podes me perguntar, como alcançar a minha vitória? Primeiro passo, a tua vitória acontece única e exclusivamente por meio da graça e do amor de Deus. A vitória não acontece porque tu queres, é porque Deus que fez o céu e a terra e tudo colocou na sua ordem. Ele primeiro criou a terra, o universo, depois é que ele criou o sol e as estrelas. Veja que maravilha, né? Isso aqui é muito maravilhoso. Portanto, diz assim o salmista no Salmo de número 44, verso 3. Vai anotando aí, ou então você depois medite nesse texto. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi por seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o teu fulgor do teu rosto, porque te agradastes deles. A nossa vitória, portanto, não acontece porque nós temos coragem, força e armas, porque nós temos conhecimento, mas é porque o Senhor se agrada de nós. A nossa vitória acontece quando o Senhor se agrada de cada uma das nossas ações. Portanto, são as tuas atitudes que vão mostrar, que vão revelar se Deus vai estar na tua vida ou não. Examine-se você. Olhe para você, meu amigo. Olhe para a tua vida. A tua vida tem sido uma vida de sucesso ou de fracasso? Você tem testemunhos de sucesso ou você vive de sucesso? Portanto, você precisa pensar bem como tu tens vivido, se Deus está se agradando de você ou não. É muito claro nós olharmos a palavra de Deus e a palavra de Deus diz assim, pelos frutos conhecereis. Pelos frutos que tu tens dado, pelo fruto da tua semeadura, é o que você vai ver se você tem vitória ou não. Você não pode, mas fulano perdeu e agora venceu. Talvez ele tenha mudado de atitude. Eu não sei o que aconteceu com o vitorioso. Veja que a Inglaterra, no princípio, era uma grande potência e achou que ia ganhar. Mas perderam. Os primeiros ministros que estavam aqui destituíram Winston Churchill, assumiram, não, o Churchill está errado, vamos assumir, vamos fazer acordo com a Inglaterra, vamos com a Alemanha, não vamos entrar em guerra. Qual foi a consequência? A Alemanha invadiu, tentou invadir isso aqui, não conseguiu, porque é uma ilha, e era muito mais difícil eles invadirem. Não foi como aconteceu com a França, e a Holanda e os países da Europa. Então, quando eles tentaram entrar aqui, encontraram dificuldade. O mar, o revolto, as correntes marítimas, o vento, tiveram muita dificuldade. As casas eram todas iguais, porque já lá no início do século XX, a princesa, a rainha Vitória, fez com que as casas fossem todas iguais. Então, do teto, ninguém sabia, do alto, ninguém sabia aonde ele estava, em que lugar era. Não havia mapa, não havia GPS. Então, era por visão, mas era tudo igual. Como é que eles iam saber onde é que eles estavam? Destituíram Churchill, mas depois tiveram que buscar Churchill, porque as vitórias não vieram, as derrotas bateram a porta. Não tenha vergonha de recuar. O salmista, no Salmo de número 98, verso 1, diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Não alcançarão, não. Alcançaram. Alcançarão é no futuro. Alcançaram foi para trás. As minhas vitórias passadas não garantem as minhas vitórias futuras. O fato de eu ter sido um vencedor atrás, ontem, não significa que eu serei um vencedor hoje. Vamos contar um exemplo de Salomão. Salomão foi um vencedor. Deus disse, eu não vi um homem tão sábio quanto esse. Nós não temos convicção que Salomão morreu e está salvo. Por quê? Porque ele pecou, foi idólatra, sacrificou aos deuses pagãos, desobedeceu a Deus, desonrou a palavra. Então eu não posso garantir nada. Agora, uma coisa eu garanto a você, a palavra de Deus é clara. Olha, a destra, a mão do Senhor, o braço de Deus, a mão direita, o braço do Senhor, alcançaram as minhas vitórias.
mas alcançarão se eu perseverar. Se eu perseverar, eu vou alcançar novas vitórias. Mas se eu parar, eu perco. Se eu desanimar, eu perco. Se eu desistir, eu perco. O meu fracasso de hoje é fruto da minha desistência. A minha vitória de amanhã é fruto da minha obediência. Então nós precisamos entender o como que Deus quer de cada um de nós, ou que cada um de nós vivamos segundo a sua vontade. A segunda coisa que eu gostaria de responder a essa pergunta, como alcançar a minha vitória? A segunda coisa é, Deus se agrada quando depositamos nele a nossa confiança. Primeiro, você precisa, olha, primeira coisa, você precisa entender que a sua vitória não vem de você, a sua vitória vem do Senhor. E a sua obediência faz com que a vitória venha. Segunda coisa é, Deus se agrada quando depositamos nele a nossa confiança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo escrevendo claramente, ele diz, olha, eu sou grato a Deus porque tenho vitória, não por meu intermédio, mas por intermédio de Jesus. O grande sábio Salomão, que não sabemos qual foi o seu futuro, mas ele escreveu no seu período de grande sabedoria, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Olha só, o cavalo tem que ser preparado. Ele é forte, claro, mas ele tem que ser treinado na batalha. Ele é resistente, mas ele tem que ser ensinado a obedecer o seu comandante. Se você não souber comandar o seu cavalo, o cavalo não te obedece. O cavalo sente o teu medo, o cavalo sente a tua fraqueza e ele também enfraquece. Mas se você tiver domínio sobre o cavalo, tiver confiança nele, ele tem confiança em você. Se ele tiver confiança em você, pode ter certeza que ele vai enfrentar qualquer obstáculo. Porque ele não teme absolutamente nada. Desde que você tenha confiança nele e ele tenha confiança em você. Por isso, quando você depositar a sua confiança em Deus, sabe o que é depositar a confiança em Deus? É não ficar duvidando se a palavra de Deus é de Deus ou é do homem. Preste bem atenção. Existem coisas que têm que ser feitas. Primeira coisa que eu preciso fazer, ser fiel ao Senhor de todas as formas, é aceitar Jesus como Salvador. O texto é claro, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar significa, meu amado irmão, olha, passe a acreditar nele, passe a confiar. Não fique pulando de galho em galho, não fique olhando, ouvindo. Não, confie no Senhor, porque ele é que vai te dar vitória. E se prepare para a batalha. Segundo o provérbio, se prepare para a batalha. Transmita segurança, confiança em Deus e você vai alcançar a tua vitória. A terceira coisa que eu gostaria de levar com você é o que nos leva à vitória. Portanto, não é o cavalo, não são as nossas forças, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que é galardoador. 1 João capítulo 5, verso 4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. É a fé que vence o mundo. É a fé que vence as fraquezas. É a fé que vence a doença. É a fé que vence a morte. É a fé que vence as dificuldades de cada dia. Quando você acredita em Deus, quando você tem fé, meu irmão, você não questiona, você simplesmente se deleita, você simplesmente deixa Ele governar você. Ser nascido de Deus é ser obediente à sua palavra, é ser seguidor dos seus ensinamentos. Ser nascido de Deus é ter atitude. Nós nunca podemos esquecer que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Olha só,
Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. A vontade do Pai deve prevalecer sobre a minha vontade. Eu penso assim. Ninguém perguntou como é que você pensa. Como Deus pensa. Eu acho assim. Ninguém quer saber o que tu achas. Deus quer saber o que é que Deus acha. Pare de ficar pensando. Pare de ficar julgando. Pare de ficar achando. Faça segundo a palavra de Deus. E você vai alcançar a tua vitória. Deixe de covardia. Tenha coragem, tenha fé. Fé em quem? No Hernani? Não. Na igreja? Não. Em Deus. Por quê? O que nos leva à vitória, a vencer o mundo, é a nossa fé. Hoje, você tem a oportunidade de experimentar a sua fé. Como? Irmão, não existe nada mais difícil de você fazer do que ser um dizimista, do que ser um ofertante. Um ofertante voluntarioso, não é um ofertante migalhoso. Um ofertante voluntarioso, com coragem. Porque a única coisa que você tem domínio, você não tem domínio sobre a tua saúde, você não tem domínio sobre o teu emprego, você não tem domínio sobre os teus bens materiais, mas o teu dinheiro do teu bolso, ninguém pode meter a mão, ninguém pode mexer. Agora o nosso dinheiro está no cartão de crédito, né? Ninguém pode mexer, ninguém tem autoridade. Para isso você precisa de uma ordem judicial para poder mexer naquilo que é teu. Fora isso, ninguém pode fazer nada. Agora não, você tem autoridade. E o grande segredo da vitória, irmão, é você se desprender dos bens materiais. O grande problema de Davi não foi ele amar o dinheiro. O grande problema de Davi não foi ele ser um assassino. Não. O problema de Davi foi que ele desejou o que não era dele. Aquilo que você tem na tua mão não é teu, é Deus que dá. É Deus que te dá a vitória. Não é teu. Se você amar aquilo que não é teu, você vai perder, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Portanto, se desprenda das coisas materiais e viva o Evangelho plenamente. Se desprenda do seu eu, do meu. O meu não é teu. O meu eu, meu filho, o meu eu pertence ao mundo, mas o teu pertence a Deus. E é dele que você deve fazer com que a tua vida seja vencedora. Portanto, una confiança, dependência e a tua fé nele. E tu terás uma vida de vitória. A tua vitória vai acontecer quando esse tripé for uma verdade. Confiança. Você precisa confiar no cavalo, o cavalo precisa confiar em você. Depender. Você precisa depender de Deus para que Deus possa suprir a tua necessidade. E você precisa depositar nele a sua fé. Porque muitas pessoas dizem, eu dependo de Deus, mas não tenho fé nele. Eu dependo de Deus, mas não tenho fé nele. Vamos fazer aqui a diferença. Dependência e fé. Dependência é quando você não tem nada e você procura, Senhor, supre a minha necessidade. E Deus vem e supre. Quando dependência é quando você está numa situação que você não tem controle e você clama a Deus e Ele te responde. Você depender dele. Fé é quando você tem e não pratica. Quando aquilo que você tem, você não partilha, você não contribui, você não faz com que a obra de Deus se desenvolva. Por exemplo, você tem o Evangelho na tua mão, mas você não evangeliza, você não distribui folheto, você não dá testemunho. É aquilo que você tem e você não faz. Você recebe o teu salário, o dinheiro é teu, você não dizima. Você tem oferta, você não dá, porque é teu. Ele te deu e você não retribui, porque você não tem fé que Ele vai suprir a tua necessidade. Você não tem fé que Ele vai abrir as portas da provisão, que Ele vai abrir as portas da prosperidade para você. Você acha que você tem que guardar, você tem que guardar. Você precisa buscar conhecimento, buscar a Deus, comunhão, relacionamento, estudar. Isso você precisa.
Agora, quando você recebe, você precisa dar. Porque diz o texto, dê e vos será dado. Medida sacudida, recalcada e transbordante, disse o Senhor. O apóstolo escreveu aquilo que semear, certamente colherá. Se você semear confiança, você receberá confiança da parte de Deus. Se você semear dependência, Deus vai suprir as tuas necessidades. Se você semear fé, Deus vai multiplicar a tua fazenda. Por isso, persevere na fé, no amor, porque Deus certamente te dará vitória. Amém? Eu fico por aqui com mais esse estudo da palavra sobre o tema Quando a Vitória Acontece. O texto básico da nossa meditação foi Salmo de número 33, verso 17. E eu li outros textos de Salmo de número 33 que eu recomendo você a ler, porque certamente será edificante para a tua vida. Amém? E que Deus abençoe, que Deus nos enche da sua graça. E até o próximo, estudando a palavra com o apóstolo Hernani Lara. Servindo a Deus, servindo você. Deus abençoe.